assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Um ônibus escolar cheio de inocentes, voltando para casa depois de mais um dia comum, de repente vira alvo de um grupo de homens armados. Eles não querem só assustar ou roubar, querem usar aquelas crianças como moeda de troca, como escudo para mostrar poder. Já de cara você entende que aquilo não é só um sequestro qualquer, é um daqueles momentos em que tudo pode desmoronar em segundos e cada decisão errada pode custar a vida de dezenas de nascentes. A trama se passa na Somália, quando terroristas armados tomaram um ônibus escolar francês cheio de crianças. O desespero dos pais, o medo estampado no rosto dos pequenos e a frieza dos sequestradores criam um clima de cortar o coração. Você vê aquelas crianças espremidas dentro do ônibus sem entender direito por que estão ali, só sentindo o pânico no ar. Do lado de fora, a França não podia simplesmente ficar parada, precisava agir, e rápido. É aí que entra em cena uma equipe especial, o GIGN, um grupo de elite francês treinado justamente para situações em que o risco é máximo e o erro não pode existir. Esses soldados são preparados quase como se fossem máquinas calculando cada passo, mas, ao mesmo tempo, por trás da disciplina, são homens que carregam o peso de saber que, se falharem, crianças vão morrer. O título do filme, 15 Minutos de Guerra, já entrega a intensidade. O confronto real durou pouquíssimo tempo, mas foi o suficiente para marcar história. A gente acompanha não só a preparação tensa, mas também a negociação, cheia de altos e baixos. Os sequestradores não estão interessados em conversar de verdade. Estão armados, nervosos e dispostos a puxar o gatilho se algo der errado. Enquanto isso, os pais e mães assistem de longe, sem poder fazer nada, além de rezar. O desespero deles é palpável. Você consegue imaginar a angústia? Ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada? É exatamente isso que o filme mostra. O título do filme 15 Minutos de Guerra já entrega a intensidade. O confronto real durou pouquíssimo tempo, mas foi o suficiente para marcar história. A gente acompanha não só a preparação tensa, mas também a negociação cheia de altos e baixos. Os sequestradores não estão interessados em conversar de verdade. Estão armados, nervosos e dispostos a puxar o gatilho se algo der errado. Enquanto isso, os pais e mães assistem de longe, sem poder fazer nada, além de rezar. O desespero deles é palpável. Você consegue imaginar a angústia? Ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada. É exatamente isso que o filme mostra. A história se passa em 1976, na Somália. Imagina aquele sol escaldante, a poeira no ar e as estradas cheias de gente tentando seguir a vida, mesmo com o clima tenso da região que já vivia conflitos e instabilidade. No meio disso, um ônibus escolar francês está levando um grupo de crianças inocentes de volta para casa. Risadas, conversas, aquele clima de fim de aula em que todo mundo só pensa em chegar logo e descansar. Só que aí acontece o pior. De repente, homens armados bloqueiam a estrada e cercam o ônibus. Esses caras não estão ali por acaso. Eles fazem parte de um grupo terrorista cheio de ódio, armas e uma frieza assustadora. Eles invadem o ônibus e, num instante, a tranquilidade vira pânico. As crianças gritam, algumas choram, e o motorista não pode fazer nada, além de obedecer. Os sequestradores assumem o controle, apontando as armas e deixando claro que ninguém sairia dali tão cedo. É o tipo de cena que faz a gente sentir aquele nó na garganta só de imaginar. Do lado de fora, a notícia corre rápido. Um ônibus escolar sequestrado, dezenas de crianças em perigo. Não demora muito para o desespero chegar até os pais, que ficam sem chão. Você consegue imaginar a angústia, ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada? É exatamente isso que o filme mostra. O choro das mães, o olhar perdido dos pais, a impotência diante de um cenário que parece sem saída. Enquanto isso, os sequestradores deixam claro o que querem. Não estão interessados em soltar ninguém fácil. Eles querem fazer exigências políticas, mostrar poder e, principalmente, colocar a França de joelhos diante do mundo. O ônibus vira um palco de terror. As crianças, sem entender direito, sentem o peso da ameaça. Algumas tentam se esconder, outras ficam imóveis, travadas pelo medo.
O clima é tão pesado que até quem assiste sente a tensão atravessar a tela. A França, é claro, não pode ignorar. O governo percebe que a situação é gravíssima e que não dá para perder tempo. Então, entra em cena um grupo de elite que pouca gente conhece, o GIGN, Grupo de Intervenção da Gendarmeria Nacional. Esses caras não são soldados comuns. Eles são treinados para lidar com situações extremas, aquelas em que a negociação pode falhar e a única opção é uma ação rápida e precisa. Enquanto os militares começam a se organizar, o filme mostra também o lado dos pais, que ficam próximos do local, esperando qualquer notícia. É angustiante, eles não podem ajudar, não podem entrar, só podem esperar e rezar. E essa espera vai ficando cada vez mais sufocante, porque os sequestradores se mostram instáveis, nervosos, imprevisíveis. Depois do choque inicial do sequestro e da chegada do GIGN na região, o clima fica pesado como chumbo. O ônibus está parado, cercado por homens armados, e dentro dele dezenas de crianças aterrorizadas. Os sequestradores já deixaram claro que não vão facilitar, e agora começa o jogo mais arriscado, a negociação. De um lado, o governo francês tentando ganhar tempo, pensando em como agir sem colocar os reféns em risco. Do outro, os terroristas usando as crianças como moeda, ameaçando a cada minuto e mostrando que estão dispostos a apertar o gatilho se não forem atendidos. É como se fosse uma corda bamba. Qualquer palavra errada pode significar um desastre. O filme mostra muito bem como esses momentos de negociação não são nada tranquilos. Não é aquele papo calmo de convencer alguém a desistir. É grito, ameaça, tensão, e cada vez que um sequestrador levanta a arma, o coração da gente já dispara junto. Eles exigem coisas que parecem impossíveis e não têm paciência. Querem provar que têm o poder ali, mesmo cercados. Enquanto isso, os soldados do GIGN não ficam parados. Eles estão montando todo o plano de intervenção. Cada um sabe que se a conversa falhar, vai ter que entrar em ação sem pensar duas vezes. Então eles estudam o terreno, calculam distâncias, testam equipamentos e treinam mentalmente o que pode acontecer. É quase como se estivessem ensaiando um espetáculo, só que aqui, se um erro acontece, não tem segunda chance. E o tempo vai passando, o calor aumenta, a poeira levanta e dentro do ônibus a situação fica cada vez mais desesperadora. As crianças já estão cansadas, com fome e chorando, algumas até sem forças para reagir. O motorista, pressionado, tenta manter a calma, mas também está à beira do colapso. O que dá ainda mais nervoso é que a gente vê a imprevisibilidade dos sequestradores. Eles não estão calmos, eles estão tensos, suados, nervosos, e quanto mais o tempo passa, mais instáveis ficam. Do lado de fora, os pais continuam ali, acompanhando tudo. É um dos pontos mais emocionantes dessa parte. O olhar deles, a impotência, o medo de que qualquer tiro que eles ouçam seja o último para o filho. Você sente o desespero atravessando a tela. Muitos tentam falar com os soldados, implorar, mas a ordem é clara. Eles não podem se aproximar porque isso só colocaria mais vidas em risco. A França, enquanto isso, entra numa espécie de corrida política. O mundo está de olho, e um erro ali não é só uma tragédia humanitária, é também uma vergonha internacional. Então a pressão sobre os militares aumenta ainda mais. Não é só salvar as crianças, é salvar a imagem do país. E os soldados do GIGN carregam esse peso silencioso. Sabem que a missão não é só técnica, é também moral. A paciência dos sequestradores começa a acabar. Eles estão cada vez mais impacientes, e cada movimento deles faz o clima ficar mais sufocante. É como assistir a um fósforo aceso prestes a chegar no final. Você sabe que vai explodir, mas não sabe a hora. E aí vem um ponto decisivo. Os terroristas dão sinais de que não vão esperar muito mais. Eles ameaçam começar a matar reféns se suas exigências não forem atendidas logo. Esse momento é o divisor de águas. A partir daqui, fica claro que a negociação não vai se sustentar por muito tempo. O GIGN precisa agir, e rápido. Depois de horas de negociação e de tensão sufocante, os terroristas mostram que não vão ceder. Eles começam a se mover de forma mais agressiva, ameaçando abrir fogo contra os reféns. É o ponto de ruptura. Para os soldados do GIGN, não há mais tempo de esperar. Eles precisam agir imediatamente, ou muitas vidas serão perdidas. A preparação é rápida e precisa. Cada soldado sabe exatamente o que fazer. Cada passo é ensaiado mentalmente e cada movimento precisa ser sincronizado.
O filme mostra a preparação com detalhes, mas sem deixar a ação perder o ritmo. A câmera nos coloca dentro da operação, quase como se estivéssemos lá, sentindo o coração acelerar a cada segundo. É uma combinação perfeita de estratégia e adrenalina. Quando a operação começa, o filme não economiza atenção. O GIGN invade o local com uma coordenação impressionante, enfrentando terroristas armados em cada esquina. O tiroteio é intenso, mas objetivo. Não é espetáculo, é sobrevivência. A gente vê os soldados protegendo as crianças, abrindo caminho, neutralizando os sequestradores sem perder tempo. Cada segundo conta, e o perigo está em todos os lados. Dentro do ônibus, o caos é absoluto. Crianças gritam, algumas se escondem, outras estão paralisadas pelo medo. Mas os soldados conseguem manter a calma e conduzir cada uma delas para fora, protegendo-as dos atiradores. É impressionante como o filme mostra a coragem desses homens. Eles não pensam em si mesmos, apenas em salvar cada vida possível. Um ônibus escolar cheio de inocentes, voltando para casa depois de mais um dia comum, de repente vira alvo de um grupo de homens armados. Eles não querem só assustar ou roubar, querem usar aquelas crianças como moeda de troca, como escudo para mostrar poder. Já de cara você entende que aquilo não é só um sequestro qualquer, é um daqueles momentos em que tudo pode desmoronar em segundos e cada decisão errada pode custar a vida de dezenas de inocentes. A trama se passa na Somália, quando terroristas armados tomaram um ônibus escolar francês cheio de crianças. O desespero dos pais, o medo estampado no rosto dos pequenos e a frieza dos sequestradores criam um clima de cortar o coração. Você vê aquelas crianças espremidas dentro do ônibus sem entender direito por que estão ali, só sentindo o pânico no ar. Do lado de fora, a França não podia simplesmente ficar parada, precisava agir, e rápido. É aí que entra em cena uma equipe especial, o GIGN, um grupo de elite francês treinado justamente para situações em que o risco é máximo e o erro não pode existir. Esses soldados são preparados quase como se fossem máquinas calculando cada passo, mas, ao mesmo tempo, por trás da disciplina, são homens que carregam o peso de saber que, se falharem, crianças vão morrer. O título do filme, 15 Minutos de Guerra, já entrega a intensidade. O confronto real durou pouquíssimo tempo, mas foi o suficiente para marcar história. A gente acompanha não só a preparação tensa, mas também a negociação, cheia de altos e baixos. Os sequestradores não estão interessados em conversar de verdade. Estão armados, nervosos e dispostos a puxar o gatilho se algo der errado. Enquanto isso, os pais e mães assistem de longe, sem poder fazer nada, além de rezar. O desespero deles é palpável. Você consegue imaginar a angústia? Ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada? É exatamente isso que o filme mostra. O título do filme 15 Minutos de Guerra já entrega a intensidade. O confronto real durou pouquíssimo tempo, mas foi o suficiente para marcar história. A gente acompanha não só a preparação tensa, mas também a negociação cheia de altos e baixos. Os sequestradores não estão interessados em conversar de verdade. Estão armados, nervosos e dispostos a puxar o gatilho se algo der errado. Enquanto isso, os pais e mães assistem de longe, sem poder fazer nada, além de rezar. O desespero deles é palpável. Você consegue imaginar a angústia? Ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada. É exatamente isso que o filme mostra. A história se passa em 1976, na Somália. Imagina aquele sol escaldante, a poeira no ar e as estradas cheias de gente tentando seguir a vida, mesmo com o clima tenso da região que já vivia conflitos e instabilidade. No meio disso, um ônibus escolar francês está levando um grupo de crianças inocentes de volta para casa. Risadas, conversas, aquele clima de fim de aula em que todo mundo só pensa em chegar logo e descansar. Só que aí acontece o pior. De repente, homens armados bloqueiam a estrada e cercam o ônibus. Esses caras não estão ali por acaso. Eles fazem parte de um grupo terrorista cheio de ódio, armas e uma frieza assustadora. Eles invadem o ônibus e, num instante, a tranquilidade vira pânico. As crianças gritam, algumas choram, e o motorista não pode fazer nada, além de obedecer. Os sequestradores assumem o controle, apontando as armas e deixando claro que ninguém sairia dali tão cedo.
É o tipo de cena que faz a gente sentir aquele nó na garganta só de imaginar. Do lado de fora, a notícia corre rápido. Um ônibus escolar sequestrado, dezenas de crianças em perigo. Não demora muito para o desespero chegar até os pais, que ficam sem chão. Você consegue imaginar a angústia, ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada? É exatamente isso que o filme mostra. O choro das mães, o olhar perdido dos pais, a impotência diante de um cenário que parece sem saída. Enquanto isso, os sequestradores deixam claro o que querem. Não estão interessados em soltar ninguém fácil. Eles querem fazer exigências políticas, mostrar poder e, principalmente, colocar a França de joelhos diante do mundo. O ônibus vira um palco de terror. As crianças, sem entender direito, sentem o peso da ameaça. Algumas tentam se esconder, outras ficam imóveis, travadas pelo medo. O clima é tão pesado que até quem assiste sente a tensão atravessar a tela. A França, é claro, não pode ignorar. O governo percebe que a situação é gravíssima e que não dá para perder tempo. Então, entra em cena um grupo de elite que pouca gente conhece, o GIGN, Grupo de Intervenção da Gendarmeria Nacional. Esses caras não são soldados comuns. Eles são treinados para lidar com situações extremas, aquelas em que a negociação pode falhar e a única opção é uma ação rápida e precisa. Enquanto os militares começam a se organizar, o filme mostra também o lado dos pais, que ficam próximos do local, esperando qualquer notícia. É angustiante, eles não podem ajudar, não podem entrar, só podem esperar e rezar. E essa espera vai ficando cada vez mais sufocante, porque os sequestradores se mostram instáveis, nervosos, imprevisíveis. Depois do choque inicial do sequestro e da chegada do GIGN na região, o clima fica pesado como chumbo. O ônibus está parado, cercado por homens armados, e dentro dele dezenas de crianças aterrorizadas. Os sequestradores já deixaram claro que não vão facilitar, e agora começa o jogo mais arriscado, a negociação. De um lado, o governo francês tentando ganhar tempo, pensando em como agir sem colocar os reféns em risco. Do outro, os terroristas usando as crianças como moeda, ameaçando a cada minuto e mostrando que estão dispostos a apertar o gatilho se não forem atendidos. É como se fosse uma corda bamba. Qualquer palavra errada pode significar um desastre. O filme mostra muito bem como esses momentos de negociação não são nada tranquilos. Não é aquele papo calmo de convencer alguém a desistir. É grito, ameaça, tensão, e cada vez que um sequestrador levanta a arma, o coração da gente já dispara junto. Eles exigem coisas que parecem impossíveis e não têm paciência. Querem provar que têm o poder ali, mesmo cercados. Enquanto isso, os soldados do GIGN não ficam parados. Eles estão montando todo o plano de intervenção. Cada um sabe que se a conversa falhar, vai ter que entrar em ação sem pensar duas vezes. Então eles estudam o terreno, calculam distâncias, testam equipamentos e treinam mentalmente o que pode acontecer. É quase como se estivessem ensaiando um espetáculo, só que aqui, se um erro acontece, não tem segunda chance. E o tempo vai passando, o calor aumenta, a poeira levanta e dentro do ônibus a situação fica cada vez mais desesperadora. As crianças já estão cansadas, com fome, chorando, algumas até sem forças para reagir. O motorista, pressionado, tenta manter a calma, mas também está à beira do colapso. O que dá ainda mais nervoso é que a gente vê a imprevisibilidade dos sequestradores. Eles não estão calmos, eles estão tensos, suados, nervosos, e quanto mais o tempo passa, mais instáveis ficam. Do lado de fora, os pais continuam ali, acompanhando tudo. É um dos pontos mais emocionantes dessa parte. O olhar deles, a impotência, o medo de que qualquer tiro que eles ouçam seja o último para o filho. Você sente o desespero atravessando a tela. Muitos tentam falar com os soldados, implorar, mas a ordem é clara. Eles não podem se aproximar porque isso só colocaria mais vidas em risco. A França, enquanto isso, entra numa espécie de corrida política. O mundo está de olho, e um erro ali não é só uma tragédia humanitária, é também uma vergonha internacional. Então a pressão sobre os militares aumenta ainda mais. Não é só salvar as crianças, é salvar a imagem do país. E os soldados do GIGN carregam esse peso silencioso. Sabem que a missão não é só técnica, é também moral. A paciência dos sequestradores começa a acabar. Eles estão cada vez mais impacientes, e cada movimento deles faz o clima ficar mais sufocante. É como assistir a um fósforo aceso prestes a chegar no final.
Você sabe que vai explodir, mas não sabe a hora. E aí vem um ponto decisivo. Os terroristas dão sinais de que não vão esperar muito mais. Eles ameaçam começar a matar reféns se suas exigências não forem atendidas logo. Esse momento é o divisor de águas. A partir daqui, fica claro que a negociação não vai se sustentar por muito tempo. O GIGN precisa agir, e rápido. Depois de horas de negociação e de tensão sufocante, os terroristas mostram que não vão ceder. Eles começam a se mover de forma mais agressiva, ameaçando abrir fogo contra os reféns. É o ponto de ruptura. Para os soldados do GIGN, não há mais tempo de esperar. Eles precisam agir imediatamente, ou muitas vidas serão perdidas. A preparação é rápida e precisa. Cada soldado sabe exatamente o que fazer. Cada passo é ensaiado mentalmente e cada movimento precisa ser sincronizado. O filme mostra a preparação com detalhes, mas sem deixar a ação perder o ritmo. A câmera nos coloca dentro da operação, quase como se estivéssemos lá, sentindo o coração acelerar a cada segundo. É uma combinação perfeita de estratégia e adrenalina. Quando a operação começa, o filme não economiza atenção. O GIGN invade o local com uma coordenação impressionante, enfrentando terroristas armados em cada esquina. O tiroteio é intenso, mas objetivo. Não é espetáculo, é sobrevivência. A gente vê os soldados protegendo as crianças, abrindo caminho, neutralizando os sequestradores sem perder tempo. Cada segundo conta, e o perigo está em todos os lados. Dentro do ônibus, o caos é absoluto. Crianças gritam, algumas se escondem, outras estão paralisadas pelo medo. Mas os soldados conseguem manter a calma e conduzir cada uma delas para fora, protegendo-as dos atiradores. É impressionante como o filme mostra a coragem desses homens. Eles não pensam em si mesmos, apenas em salvar cada vida possível. Um ônibus escolar cheio de inocentes, voltando para casa depois de mais um dia comum, de repente vira alvo de um grupo de homens armados. Eles não querem só assustar ou roubar, querem usar aquelas crianças como moeda de troca, como escudo para mostrar poder. Já de cara você entende que aquilo não é só um sequestro qualquer, é um daqueles momentos em que tudo pode desmoronar em segundos e cada decisão errada pode custar a vida de dezenas de nascentes. A trama se passa na Somália, quando terroristas armados tomaram um ônibus escolar francês cheio de crianças. O desespero dos pais, o medo estampado no rosto dos pequenos e a frieza dos sequestradores criam um clima de cortar o coração. Você vê aquelas crianças espremidas dentro do ônibus sem entender direito por que estão ali, só sentindo o pânico no ar. Do lado de fora, a França não podia simplesmente ficar parada, precisava agir, e rápido. É aí que entra em cena uma equipe especial, o GIGN, um grupo de elite francês treinado justamente para situações em que o risco é máximo e o erro não pode existir. Esses soldados são preparados quase como se fossem máquinas calculando cada passo, mas, ao mesmo tempo, por trás da disciplina, são homens que carregam o peso de saber que, se falharem, crianças vão morrer. O título do filme, 15 Minutos de Guerra, já entrega a intensidade. O confronto real durou pouquíssimo tempo, mas foi o suficiente para marcar a história. A gente acompanha não só a preparação tensa, mas também a negociação, cheia de altos e baixos. Os sequestradores não estão interessados em conversar de verdade. Estão armados, nervosos e dispostos a puxar o gatilho se algo der errado. Enquanto isso, os pais e mães assistem de longe, sem poder fazer nada, além de rezar. O desespero deles é palpável. Você consegue imaginar a angústia? Ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada? É exatamente isso que o filme mostra. O título do filme 15 Minutos de Guerra já entrega a intensidade. O confronto real durou pouquíssimo tempo, mas foi o suficiente para marcar a história. A gente acompanha não só a preparação tensa, mas também a negociação cheia de altos e baixos. Os sequestradores não estão interessados em conversar de verdade. Estão armados, nervosos e dispostos a puxar o gatilho se algo der errado. Enquanto isso, os pais e mães assistem de longe, sem poder fazer nada, além de rezar. O desespero deles é palpável. Você consegue imaginar a angústia? Ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada. É exatamente isso que o filme mostra. A história se passa em 1976, na Somália,
Imagina aquele sol escaldante, a poeira no ar e as estradas cheias de gente tentando seguir a vida, mesmo com o clima tenso da região que já vivia conflitos e instabilidade. No meio disso, um ônibus escolar francês está levando um grupo de crianças inocentes de volta para casa. Risadas, conversas, aquele clima de fim de aula em que todo mundo só pensa em chegar logo e descansar. Só que aí acontece o pior. De repente, homens armados bloqueiam a estrada e cercam o ônibus. Esses caras não estão ali por acaso. Eles fazem parte de um grupo terrorista cheio de ódio, armas e uma frieza assustadora. Eles invadem o ônibus e, num instante, a tranquilidade vira pânico. As crianças gritam, algumas choram e o motorista não pode fazer nada, além de obedecer. Os sequestradores assumem o controle, apontando as armas e deixando claro que ninguém sairia dali tão cedo. É o tipo de cena que faz a gente sentir aquele nó na garganta só de imaginar. Do lado de fora, a notícia corre rápido. Um ônibus escolar sequestrado, dezenas de crianças em perigo. Não demora muito para o desespero chegar até os pais, que ficam sem chão. Você consegue imaginar a angústia, ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada? É exatamente isso que o filme mostra. O choro das mães, o olhar perdido dos pais, a impotência diante de um cenário que parece sem saída. Enquanto isso, os sequestradores deixam claro o que querem. Não estão interessados em soltar ninguém fácil. Eles querem fazer exigências políticas, mostrar poder e, principalmente, colocar a França de joelhos diante do mundo. O ônibus vira um palco de terror. As crianças, sem entender direito, sentem o peso da ameaça. Algumas tentam se esconder, outras ficam imóveis, travadas pelo medo. O clima é tão pesado que até quem assiste sente a tensão atravessar a tela. A França, é claro, não pode ignorar. O governo percebe que a situação é gravíssima e que não dá para perder tempo. Então, entra em cena um grupo de elite que pouca gente conhece, o GIGN, Grupo de Intervenção da Gendarmeria Nacional. Esses caras não são soldados comuns. Eles são treinados para lidar com situações extremas, aquelas em que a negociação pode falhar e a única opção é uma ação rápida e precisa. Enquanto os militares começam a se organizar, o filme mostra também o lado dos pais, que ficam próximos do local, esperando qualquer notícia. É angustiante, eles não podem ajudar, não podem entrar, só podem esperar e rezar. E essa espera vai ficando cada vez mais sufocante, porque os sequestradores se mostram instáveis, nervosos, imprevisíveis. Depois do choque inicial do sequestro e da chegada do GIGN na região, o clima fica pesado como chumbo. O ônibus está parado, cercado por homens armados, e dentro dele dezenas de crianças aterrorizadas. Os sequestradores já deixaram claro que não vão facilitar, e agora começa o jogo mais arriscado, a negociação. De um lado, o governo francês tentando ganhar tempo, pensando em como agir sem colocar os reféns em risco. Do outro, os terroristas usando as crianças como moeda, ameaçando a cada minuto e mostrando que estão dispostos a apertar o gatilho se não forem atendidos. É como se fosse uma corda bamba. Qualquer palavra errada pode significar um desastre. O filme mostra muito bem como esses momentos de negociação não são nada tranquilos. Não é aquele papo calmo de convencer alguém a desistir. É grito, ameaça, tensão. E cada vez que um sequestrador levanta a arma, o coração da gente já dispara junto. Eles exigem coisas que parecem impossíveis e não têm paciência. Querem provar que têm o poder ali, mesmo cercados. Enquanto isso, os soldados do GIGN não ficam parados. Eles estão montando todo o plano de intervenção. Cada um sabe que se a conversa falhar, vai ter que entrar em ação sem pensar duas vezes. Então eles estudam o terreno, calculam distâncias, testam equipamentos e treinam mentalmente o que pode acontecer. É quase como se estivessem ensaiando um espetáculo, só que aqui, se um erro acontece, não tem segunda chance. E o tempo vai passando, o calor aumenta, a poeira levanta e dentro do ônibus a situação fica cada vez mais desesperadora. As crianças já estão cansadas, com fome e chorando, algumas até sem forças para reagir. O motorista, pressionado, tenta manter a calma, mas também está à beira do colapso. O que dá ainda mais nervoso é que a gente vê a imprevisibilidade dos sequestradores. Eles não estão calmos, eles estão tensos, suados, nervosos, e quanto mais o tempo passa, mais instáveis ficam. Do lado de fora, os pais continuam ali, acompanhando tudo.
É um dos pontos mais emocionantes dessa parte. O olhar deles, a impotência, o medo de que qualquer tiro que eles ouçam seja o último para o filho. Você sente o desespero atravessando a tela. Muitos tentam falar com os soldados, implorar, mas a ordem é clara. Eles não podem se aproximar porque isso só colocaria mais vidas em risco. A França, enquanto isso, entra numa espécie de corrida política. O mundo está de olho, e um erro ali não é só uma tragédia humanitária, é também uma vergonha internacional. Então a pressão sobre os militares aumenta ainda mais. Não é só salvar as crianças, é salvar a imagem do país. E os soldados do GIGN carregam esse peso silencioso. Sabem que a missão não é só técnica, é também moral. A paciência dos sequestradores começa a acabar. Eles estão cada vez mais impacientes, e cada movimento deles faz o clima ficar mais sufocante. É como assistir a um fósforo aceso prestes a chegar no final. Você sabe que vai explodir, mas não sabe a hora. E aí vem um ponto decisivo. Os terroristas dão sinais de que não vão esperar muito mais. Eles ameaçam começar a matar reféns se suas exigências não forem atendidas logo. Esse momento é o divisor de águas. A partir daqui, fica claro que a negociação não vai se sustentar por muito tempo. O GIGN precisa agir, e rápido. Depois de horas de negociação e de tensão sufocante, os terroristas mostram que não vão ceder. Eles começam a se mover de forma mais agressiva, ameaçando abrir fogo contra os reféns. É o ponto de ruptura. Para os soldados do GIGN, não há mais tempo de esperar. Eles precisam agir imediatamente, ou muitas vidas serão perdidas. A preparação é rápida e precisa. Cada soldado sabe exatamente o que fazer. Cada passo é ensaiado mentalmente e cada movimento precisa ser sincronizado. O filme mostra a preparação com detalhes, mas sem deixar a ação perder o ritmo. A câmera nos coloca dentro da operação, quase como se estivéssemos lá, sentindo o coração acelerar a cada segundo. É uma combinação perfeita de estratégia e adrenalina. Quando a operação começa, o filme não economiza atenção. O GIGN invade o local com uma coordenação impressionante, enfrentando terroristas armados em cada esquina. O tiroteio é intenso, mas objetivo. Não é espetáculo, é sobrevivência. A gente vê os soldados protegendo as crianças, abrindo caminho, neutralizando os sequestradores sem perder tempo. Cada segundo conta, e o perigo está em todos os lados. Dentro do ônibus, o caos é absoluto. Crianças gritam, algumas se escondem, outras estão paralisadas pelo medo. Mas os soldados conseguem manter a calma e conduzir cada uma delas para fora, protegendo-as dos atiradores. É impressionante como o filme mostra a coragem desses homens. Eles não pensam em si mesmos, apenas em salvar cada vida possível. Um ônibus escolar cheio de inocentes, voltando para casa depois de mais um dia comum, de repente vira alvo de um grupo de homens armados. Eles não querem só assustar ou roubar, querem usar aquelas crianças como moeda de troca, como escudo para mostrar poder. Já de cara você entende que aquilo não é só um sequestro qualquer, é um daqueles momentos em que tudo pode desmoronar em segundos e cada decisão errada pode custar a vida de dezenas de nascentes. A trama se passa na Somália, quando terroristas armados tomaram um ônibus escolar francês cheio de crianças. O desespero dos pais, o medo estampado no rosto dos pequenos e a frieza dos sequestradores criam um clima de cortar o coração. Você vê aquelas crianças espremidas dentro do ônibus sem entender direito por que estão ali, só sentindo o pânico no ar. Do lado de fora, a França não podia simplesmente ficar parada, precisava agir, e rápido. É aí que entra em cena uma equipe especial, o GIGN, um grupo de elite francês treinado justamente para situações em que o risco é máximo e o erro não pode existir. Esses soldados são preparados quase como se fossem máquinas calculando cada passo, mas, ao mesmo tempo, por trás da disciplina, são homens que carregam o peso de saber que, se falharem, crianças vão morrer. O título do filme, 15 Minutos de Guerra, já entrega a intensidade. O confronto real durou pouquíssimo tempo, mas foi o suficiente para marcar a história. A gente acompanha não só a preparação tensa, mas também a negociação, cheia de altos e baixos. Os sequestradores não estão interessados em conversar de verdade. Estão armados, nervosos e dispostos a puxar o gatilho se algo der errado. Enquanto isso, os pais e mães assistem de longe, sem poder fazer nada, além de rezar. O desespero deles é palpável. Você consegue imaginar a angústia?
ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada. É exatamente isso que o filme mostra. O título do filme 15 Minutos de Guerra já entrega a intensidade. O confronto real durou pouquíssimo tempo, mas foi o suficiente para marcar história. A gente acompanha não só a preparação tensa, mas também a negociação cheia de altos e baixos. Os sequestradores não estão interessados em conversar de verdade. Estão armados, nervosos e dispostos a puxar o gatilho se algo der errado. Enquanto isso, os pais e mães assistem de longe, sem poder fazer nada, além de rezar. O desespero deles é palpável. Você consegue imaginar a angústia? Ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada. É exatamente isso que o filme mostra. A história se passa em 1976, na Somália. Imagina aquele sol escaldante, a poeira no ar e as estradas cheias de gente tentando seguir a vida, mesmo com o clima tenso da região que já vivia conflitos e instabilidade. No meio disso, um ônibus escolar francês está levando um grupo de crianças inocentes de volta para casa. Risadas, conversas, aquele clima de fim de aula em que todo mundo só pensa em chegar logo e descansar. Só que aí acontece o pior. De repente, homens armados bloqueiam a estrada e cercam o ônibus. Esses caras não estão ali por acaso. Eles fazem parte de um grupo terrorista cheio de ódio, armas e uma frieza assustadora. Eles invadem o ônibus e, num instante, a tranquilidade vira pânico. As crianças gritam, algumas choram e o motorista não pode fazer nada, além de obedecer. Os sequestradores assumem o controle, apontando as armas e deixando claro que ninguém sairia dali tão cedo. É o tipo de cena que faz a gente sentir aquele nó na garganta só de imaginar. Do lado de fora, a notícia corre rápido. Um ônibus escolar sequestrado, dezenas de crianças em perigo. Não demora muito para o desespero chegar até os pais, que ficam sem chão. Você consegue imaginar a angústia, ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada? É exatamente isso que o filme mostra. O choro das mães, o olhar perdido dos pais, a impotência diante de um cenário que parece sem saída. Enquanto isso, os sequestradores deixam claro o que querem. Não estão interessados em soltar ninguém fácil. Eles querem fazer exigências políticas, mostrar poder e, principalmente, colocar a França de joelhos diante do mundo. O ônibus vira um palco de terror. As crianças, sem entender direito, sentem o peso da ameaça. Algumas tentam se esconder, outras ficam imóveis, travadas pelo medo. O clima é tão pesado que até quem assiste sente a tensão atravessar a tela. A França, é claro, não pode ignorar. O governo percebe que a situação é gravíssima e que não dá para perder tempo. Então, entra em cena um grupo de elite que pouca gente conhece, o GIGN, Grupo de Intervenção da Gendarmeria Nacional. Esses caras não são soldados comuns. Eles são treinados para lidar com situações extremas, aquelas em que a negociação pode falhar e a única opção é uma ação rápida e precisa. Enquanto os militares começam a se organizar, o filme mostra também o lado dos pais, que ficam próximos do local, esperando qualquer notícia. É angustiante, eles não podem ajudar, não podem entrar, só podem esperar e rezar. E essa espera vai ficando cada vez mais sufocante, porque os sequestradores se mostram instáveis, nervosos, imprevisíveis. Depois do choque inicial do sequestro e da chegada do GIGN na região, o clima fica pesado como chumbo. O ônibus está parado, cercado por homens armados, e dentro dele dezenas de crianças aterrorizadas. Os sequestradores já deixaram claro que não vão facilitar, e agora começa o jogo mais arriscado, a negociação. De um lado, o governo francês tentando ganhar tempo, pensando em como agir sem colocar os reféns em risco. Do outro, os terroristas usando as crianças como moeda, ameaçando a cada minuto e mostrando que estão dispostos a apertar o gatilho se não forem atendidos. É como se fosse uma corda bamba. Qualquer palavra errada pode significar um desastre. O filme mostra muito bem como esses momentos de negociação não são nada tranquilos. Não é aquele papo calmo de convencer alguém a desistir. É grito, ameaça, tensão, e cada vez que um sequestrador levanta a arma, o coração da gente já dispara junto. Eles exigem coisas que parecem impossíveis e não têm paciência. Querem provar que têm o poder ali, mesmo cercados. Enquanto isso, os soldados do GIGN não ficam parados. Eles estão montando todo o plano de intervenção. Cada um sabe que se a conversa falhar, vai ter que entrar em ação sem pensar duas vezes.
Então eles estudam o terreno, calculam distâncias, testam equipamentos e treinam mentalmente o que pode acontecer. É quase como se estivessem ensaiando um espetáculo, só que aqui, se um erro acontece, não tem segunda chance. E o tempo vai passando, o calor aumenta, a poeira levanta e dentro do ônibus a situação fica cada vez mais desesperadora. As crianças já estão cansadas, com fome, chorando, algumas até sem forças para reagir. O motorista, pressionado, tenta manter a calma, mas também está à beira do colapso. O que dá ainda mais nervoso é que a gente vê a imprevisibilidade dos sequestradores. Eles não estão calmos, eles estão tensos, suados, nervosos, e quanto mais o tempo passa, mais instáveis ficam. Do lado de fora, os pais continuam ali, acompanhando tudo. É um dos pontos mais emocionantes dessa parte. O olhar deles, a impotência, o medo de que qualquer tiro que eles ouçam seja o último para o filho. Você sente o desespero atravessando a tela. Muitos tentam falar com os soldados, implorar, mas a ordem é clara. Eles não podem se aproximar porque isso só colocaria mais vidas em risco. A França, enquanto isso, entra numa espécie de corrida política. O mundo está de olho, e um erro ali não é só uma tragédia humanitária, é também uma vergonha internacional. Então a pressão sobre os militares aumenta ainda mais. Não é só salvar as crianças, é salvar a imagem do país. E os soldados do GIGN carregam esse peso silencioso. Sabem que a missão não é só técnica, é também moral. A paciência dos sequestradores começa a acabar. Eles estão cada vez mais impacientes, e cada movimento deles faz o clima ficar mais sufocante. É como assistir a um fósforo aceso prestes a chegar no final. Você sabe que vai explodir, mas não sabe a hora. E aí vem um ponto decisivo. Os terroristas dão sinais de que não vão esperar muito mais. Eles ameaçam começar a matar reféns se suas exigências não forem atendidas logo. Esse momento é o divisor de águas. A partir daqui, fica claro que a negociação não vai se sustentar por muito tempo. O GIGN precisa agir, e rápido. Depois de horas de negociação e de tensão sufocante, os terroristas mostram que não vão ceder. Eles começam a se mover de forma mais agressiva, ameaçando abrir fogo contra os reféns. É o ponto de ruptura. Para os soldados do GIGN, não há mais tempo de esperar. Eles precisam agir imediatamente, ou muitas vidas serão perdidas. A preparação é rápida e precisa. Cada soldado sabe exatamente o que fazer. Cada passo é ensaiado mentalmente e cada movimento precisa ser sincronizado. O filme mostra a preparação com detalhes, mas sem deixar a ação perder o ritmo. A câmera nos coloca dentro da operação, quase como se estivéssemos lá, sentindo o coração acelerar a cada segundo. É uma combinação perfeita de estratégia e adrenalina. Quando a operação começa, o filme não economiza atenção. O GIGN invade o local com uma coordenação impressionante, enfrentando terroristas armados em cada esquina. O tiroteio é intenso, mas objetivo. Não é espetáculo, é sobrevivência. A gente vê os soldados protegendo as crianças, abrindo caminho, neutralizando os sequestradores sem perder tempo. Cada segundo conta, e o perigo está em todos os lados. Dentro do ônibus, o caos é absoluto. Crianças gritam, algumas se escondem, outras estão paralisadas pelo medo. Mas os soldados conseguem manter a calma e conduzir cada uma delas para fora, protegendo-as dos atiradores. É impressionante como o filme mostra a coragem desses homens. Eles não pensam em si mesmos, apenas em salvar cada vida possível. Um ônibus escolar cheio de inocentes, voltando para casa depois de mais um dia comum, de repente vira alvo de um grupo de homens armados. Eles não querem só assustar ou roubar, querem usar aquelas crianças como moeda de troca, como escudo para mostrar poder. Já de cara você entende que aquilo não é só um sequestro qualquer, é um daqueles momentos em que tudo pode desmoronar em segundos e cada decisão errada pode custar a vida de dezenas de nascentes. A trama se passa na Somália, quando terroristas armados tomaram um ônibus escolar francês cheio de crianças. O desespero dos pais, o medo estampado no rosto dos pequenos e a frieza dos sequestradores criam um clima de cortar o coração. Você vê aquelas crianças espremidas dentro do ônibus sem entender direito por que estão ali, só sentindo o pânico no ar. Do lado de fora, a França não podia simplesmente ficar parada, precisava agir, e rápido. É aí que entra em cena uma equipe especial, o GIGN,
um grupo de elite francês treinado justamente para situações em que o risco é máximo e o erro não pode existir. Esses soldados são preparados quase como se fossem máquinas calculando cada passo, mas, ao mesmo tempo, por trás da disciplina, são homens que carregam o peso de saber que, se falharem, crianças vão morrer. O título do filme, 15 Minutos de Guerra, já entrega a intensidade. O confronto real durou pouquíssimo tempo, mas foi o suficiente para marcar a história. A gente acompanha não só a preparação tensa, mas também a negociação, cheia de altos e baixos. Os sequestradores não estão interessados em conversar de verdade. Estão armados, nervosos e dispostos a puxar o gatilho se algo der errado. Enquanto isso, os pais e mães assistem de longe, sem poder fazer nada, além de rezar. O desespero deles é palpável. Você consegue imaginar a angústia? Ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada? É exatamente isso que o filme mostra. O título do filme 15 Minutos de Guerra já entrega a intensidade. O confronto real durou pouquíssimo tempo, mas foi o suficiente para marcar a história. A gente acompanha não só a preparação tensa, mas também a negociação cheia de altos e baixos. Os sequestradores não estão interessados em conversar de verdade. Estão armados, nervosos e dispostos a puxar o gatilho se algo der errado. Enquanto isso, os pais e mães assistem de longe, sem poder fazer nada, além de rezar. O desespero deles é palpável. Você consegue imaginar a angústia? Ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada. É exatamente isso que o filme mostra. A história se passa em 1976, na Somália. Imagina aquele sol escaldante, a poeira no ar e as estradas cheias de gente tentando seguir a vida, mesmo com o clima tenso da região que já vivia conflitos e instabilidade. No meio disso, um ônibus escolar francês está levando um grupo de crianças inocentes de volta para casa. Risadas, conversas, aquele clima de fim de aula em que todo mundo só pensa em chegar logo e descansar. Só que aí acontece o pior. De repente, homens armados bloqueiam a estrada e cercam o ônibus. Esses caras não estão ali por acaso. Eles fazem parte de um grupo terrorista cheio de ódio, armas e uma frieza assustadora. Eles invadem o ônibus e, num instante, a tranquilidade vira pânico. As crianças gritam, algumas choram e o motorista não pode fazer nada, além de obedecer. Os sequestradores assumem o controle, apontando as armas e deixando claro que ninguém sairia dali tão cedo. É o tipo de cena que faz a gente sentir aquele nó na garganta só de imaginar. Do lado de fora, a notícia corre rápido. Um ônibus escolar sequestrado, dezenas de crianças em perigo. Não demora muito para o desespero chegar até os pais, que ficam sem chão. Você consegue imaginar a angústia, ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada? É exatamente isso que o filme mostra. O choro das mães, o olhar perdido dos pais, a impotência diante de um cenário que parece sem saída. Enquanto isso, os sequestradores deixam claro o que querem. Não estão interessados em soltar ninguém fácil. Eles querem fazer exigências políticas, mostrar poder e, principalmente, colocar a França de joelhos diante do mundo. O ônibus vira um palco de terror. As crianças, sem entender direito, sentem o peso da ameaça. Algumas tentam se esconder, outras ficam imóveis, travadas pelo medo. O clima é tão pesado que até quem assiste sente a tensão atravessar a tela. A França, é claro, não pode ignorar. O governo percebe que a situação é gravíssima e que não dá para perder tempo. Então, entra em cena um grupo de elite que pouca gente conhece, o GIGN, Grupo de Intervenção da Gendarmeria Nacional. Esses caras não são soldados comuns. Eles são treinados para lidar com situações extremas, aquelas em que a negociação pode falhar e a única opção é uma ação rápida e precisa. Enquanto os militares começam a se organizar, o filme mostra também o lado dos pais, que ficam próximos do local, esperando qualquer notícia. É angustiante, eles não podem ajudar, não podem entrar, só podem esperar e rezar. E essa espera vai ficando cada vez mais sufocante, porque os sequestradores se mostram instáveis, nervosos, imprevisíveis. Depois do choque inicial do sequestro e da chegada do GIGN na região, o clima fica pesado como chumbo. O ônibus está parado, cercado por homens armados, e dentro dele dezenas de crianças aterrorizadas. Os sequestradores já deixaram claro que não vão facilitar, e agora começa o jogo mais arriscado, a negociação.
De um lado, o governo francês tentando ganhar tempo, pensando em como agir sem colocar os reféns em risco. Do outro, os terroristas usando as crianças como moeda, ameaçando a cada minuto e mostrando que estão dispostos a apertar o gatilho se não forem atendidos. É como se fosse uma corda bamba. Qualquer palavra errada pode significar um desastre. O filme mostra muito bem como esses momentos de negociação não são nada tranquilos. Não é aquele papo calmo de convencer alguém a desistir. É grito, ameaça, tensão, e cada vez que um sequestrador levanta a arma, o coração da gente já dispara junto. Eles exigem coisas que parecem impossíveis e não têm paciência. Querem provar que têm o poder ali, mesmo cercados. Enquanto isso, os soldados do GIGN não ficam parados. Eles estão montando todo o plano de intervenção. Cada um sabe que se a conversa falhar, vai ter que entrar em ação sem pensar duas vezes. Então eles estudam o terreno, calculam distâncias, testam equipamentos e treinam mentalmente o que pode acontecer. É quase como se estivessem ensaiando um espetáculo, só que aqui, se um erro acontece, não tem segunda chance. E o tempo vai passando, o calor aumenta, a poeira levanta e dentro do ônibus a situação fica cada vez mais desesperadora. As crianças já estão cansadas, com fome, chorando, algumas até sem forças para reagir. O motorista, pressionado, tenta manter a calma, mas também está à beira do colapso. O que dá ainda mais nervoso é que a gente vê a imprevisibilidade dos sequestradores. Eles não estão calmos, eles estão tensos, suados, nervosos, e quanto mais o tempo passa, mais instáveis ficam. Do lado de fora, os pais continuam ali, acompanhando tudo. É um dos pontos mais emocionantes dessa parte. O olhar deles, a impotência, o medo de que qualquer tiro que eles ouçam seja o último para o filho. Você sente o desespero atravessando a tela. Muitos tentam falar com os soldados, implorar, mas a ordem é clara. Eles não podem se aproximar porque isso só colocaria mais vidas em risco. A França, enquanto isso, entra numa espécie de corrida política. O mundo está de olho, e um erro ali não é só uma tragédia humanitária. É também uma vergonha internacional. Então a pressão sobre os militares aumenta ainda mais. Não é só salvar as crianças, é salvar a imagem do país. E os soldados do GIGN carregam esse peso silencioso. Sabem que a missão não é só técnica, é também moral. A paciência dos sequestradores começa a acabar. Eles estão cada vez mais impacientes, e cada movimento deles faz o clima ficar mais sufocante. É como assistir a um fósforo aceso prestes a chegar no final. Você sabe que vai explodir, mas não sabe a hora. E aí vem um ponto decisivo. Os terroristas dão sinais de que não vão esperar muito mais. Eles ameaçam começar a matar reféns se suas exigências não forem atendidas logo. Esse momento é o divisor de águas. A partir daqui, fica claro que a negociação não vai se sustentar por muito tempo. O GIGN precisa agir, e rápido. Depois de horas de negociação e de tensão sufocante, os terroristas mostram que não vão ceder. Eles começam a se mover de forma mais agressiva, ameaçando abrir fogo contra os reféns. É o ponto de ruptura. Para os soldados do GIGN, não há mais tempo de esperar. Eles precisam agir imediatamente, ou muitas vidas serão perdidas. A preparação é rápida e precisa. Cada soldado sabe exatamente o que fazer. Cada passo é ensaiado mentalmente e cada movimento precisa ser sincronizado. O filme mostra a preparação com detalhes, mas sem deixar a ação perder o ritmo. A câmera nos coloca dentro da operação, quase como se estivéssemos lá, sentindo o coração acelerar a cada segundo. É uma combinação perfeita de estratégia e adrenalina. Quando a operação começa, o filme não economiza atenção. O GIGN invade o local com uma coordenação impressionante, enfrentando terroristas armados em cada esquina. O tiroteio é intenso, mas objetivo. Não é espetáculo, é sobrevivência. A gente vê os soldados protegendo as crianças, abrindo caminho, neutralizando os sequestradores sem perder tempo. Cada segundo conta, e o perigo está em todos os lados. Dentro do ônibus, o caos é absoluto. Crianças gritam, algumas se escondem, outras estão paralisadas pelo medo. Mas os soldados conseguem manter a calma e conduzir cada uma delas para fora, protegendo-as dos atiradores. É impressionante como o filme mostra a coragem desses homens. Eles não pensam em si mesmos, apenas em salvar cada vida possível. Um ônibus escolar cheio de inocentes, voltando para casa depois de mais um dia comum, de repente vira alvo de um grupo de homens armados.
Eles não querem só assustar ou roubar, querem usar aquelas crianças como moeda de troca, como escudo para mostrar poder. Já de cara você entende que aquilo não é só um sequestro qualquer, é um daqueles momentos em que tudo pode desmoronar em segundos e cada decisão errada pode custar a vida de dezenas de nascentes. A trama se passa na Somália, quando terroristas armados tomaram um ônibus escolar francês cheio de crianças. O desespero dos pais, o medo estampado no rosto dos pequenos e a frieza dos sequestradores criam um clima de cortar o coração. Você vê aquelas crianças espremidas dentro do ônibus sem entender direito por que estão ali, só sentindo o pânico no ar. Do lado de fora, a França não podia simplesmente ficar parada, precisava agir, e rápido. É aí que entra em cena uma equipe especial, o GIGN, um grupo de elite francês treinado justamente para situações em que o risco é máximo e o erro não pode existir. Esses soldados são preparados quase como se fossem máquinas calculando cada passo. Mas, ao mesmo tempo, por trás da disciplina, são homens que carregam o peso de saber que, se falharem, crianças vão morrer. O título do filme, 15 Minutos de Guerra, já entrega a intensidade. O confronto real durou pouquíssimo tempo, mas foi o suficiente para marcar a história. A gente acompanha não só a preparação tensa, mas também a negociação, cheia de altos e baixos. Os sequestradores não estão interessados em conversar de verdade. Estão armados, nervosos e dispostos a puxar o gatilho se algo der errado. Enquanto isso, os pais e mães assistem de longe, sem poder fazer nada, além de rezar. O desespero deles é palpável. Você consegue imaginar a angústia? Ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada? É exatamente isso que o filme mostra. O título do filme 15 Minutos de Guerra já entrega a intensidade. O confronto real durou pouquíssimo tempo, mas foi o suficiente para marcar a história. A gente acompanha não só a preparação tensa, mas também a negociação cheia de altos e baixos. Os sequestradores não estão interessados em conversar de verdade. Estão armados, nervosos e dispostos a puxar o gatilho se algo der errado. Enquanto isso, os pais e mães assistem de longe, sem poder fazer nada, além de rezar. O desespero deles é palpável. Você consegue imaginar a angústia? Ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada. É exatamente isso que o filme mostra. A história se passa em 1976, na Somália. Imagina aquele sol escaldante, a poeira no ar e as estradas cheias de gente tentando seguir a vida, mesmo com o clima tenso da região que já vivia conflitos e instabilidade. No meio disso, um ônibus escolar francês está levando um grupo de crianças inocentes de volta para casa. Risadas, conversas, aquele clima de fim de aula em que todo mundo só pensa em chegar logo e descansar. Só que aí acontece o pior. De repente, homens armados bloqueiam a estrada e cercam o ônibus. Esses caras não estão ali por acaso. Eles fazem parte de um grupo terrorista cheio de ódio, armas e uma frieza assustadora. Eles invadem o ônibus e, num instante, a tranquilidade vira pânico. As crianças gritam, algumas choram e o motorista não pode fazer nada, além de obedecer. Os sequestradores assumem o controle, apontando as armas e deixando claro que ninguém sairia dali tão cedo. É o tipo de cena que faz a gente sentir aquele nó na garganta só de imaginar. Do lado de fora, a notícia corre rápido. Um ônibus escolar sequestrado, dezenas de crianças em perigo. Não demora muito para o desespero chegar até os pais, que ficam sem chão. Você consegue imaginar a angústia, ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada? É exatamente isso que o filme mostra. O choro das mães, o olhar perdido dos pais, a impotência diante de um cenário que parece sem saída. Enquanto isso, os sequestradores deixam claro o que querem. Não estão interessados em soltar ninguém fácil. Eles querem fazer exigências políticas, mostrar poder e, principalmente, colocar a França de joelhos diante do mundo. O ônibus vira um palco de terror. As crianças, sem entender direito, sentem o peso da ameaça. Algumas tentam se esconder, outras ficam imóveis, travadas pelo medo. O clima é tão pesado que até quem assiste sente a tensão atravessar a tela. A França, é claro, não pode ignorar. O governo percebe que a situação é gravíssima e que não dá para perder tempo. Então, entra em cena um grupo de elite que pouca gente conhece, o GIGN, Grupo de Intervenção da Gendarmeria Nacional. Esses caras não são soldados comuns.
Eles são treinados para lidar com situações extremas, aquelas em que a negociação pode falhar e a única opção é uma ação rápida e precisa. Enquanto os militares começam a se organizar, o filme mostra também o lado dos pais, que ficam próximos do local, esperando qualquer notícia. É angustiante, eles não podem ajudar, não podem entrar, só podem esperar e rezar. E essa espera vai ficando cada vez mais sufocante, porque os sequestradores se mostram instáveis, nervosos, imprevisíveis. Depois do choque inicial do sequestro e da chegada do GIGN na região, o clima fica pesado como chumbo. O ônibus está parado, cercado por homens armados, e dentro dele dezenas de crianças aterrorizadas. Os sequestradores já deixaram claro que não vão facilitar, e agora começa o jogo mais arriscado, a negociação. De um lado, o governo francês tentando ganhar tempo, pensando em como agir sem colocar os reféns em risco. Do outro, os terroristas usando as crianças como moeda, ameaçando a cada minuto e mostrando que estão dispostos a apertar o gatilho se não forem atendidos. É como se fosse uma corda bamba. Qualquer palavra errada pode significar um desastre. O filme mostra muito bem como esses momentos de negociação não são nada tranquilos. Não é aquele papo calmo de convencer alguém a desistir. É grito, ameaça, tensão, e cada vez que um sequestrador levanta a arma, o coração da gente já dispara junto. Eles exigem coisas que parecem impossíveis e não têm paciência. Querem provar que têm o poder ali, mesmo cercados. Enquanto isso, os soldados do GIGN não ficam parados. Eles estão montando todo o plano de intervenção. Cada um sabe que se a conversa falhar, vai ter que entrar em ação sem pensar duas vezes. Então eles estudam o terreno, calculam distâncias, testam equipamentos e treinam mentalmente o que pode acontecer. É quase como se estivessem ensaiando um espetáculo, só que aqui, se um erro acontece, não tem segunda chance. E o tempo vai passando, o calor aumenta, a poeira levanta e dentro do ônibus a situação fica cada vez mais desesperadora. As crianças já estão cansadas, com fome, chorando, algumas até sem forças para reagir. O motorista, pressionado, tenta manter a calma, mas também está à beira do colapso. O que dá ainda mais nervoso é que a gente vê a imprevisibilidade dos sequestradores. Eles não estão calmos, eles estão tensos, suados, nervosos, e quanto mais o tempo passa, mais instáveis ficam. Do lado de fora, os pais continuam ali, acompanhando tudo. É um dos pontos mais emocionantes dessa parte. O olhar deles, a impotência, o medo de que qualquer tiro que eles ouçam seja o último para o filho. Você sente o desespero atravessando a tela. Muitos tentam falar com os soldados, implorar, mas a ordem é clara. Eles não podem se aproximar porque isso só colocaria mais vidas em risco. A França, enquanto isso, entra numa espécie de corrida política. O mundo está de olho, e um erro ali não é só uma tragédia humanitária, é também uma vergonha internacional. Então a pressão sobre os militares aumenta ainda mais. Não é só salvar as crianças, é salvar a imagem do país. E os soldados do GIGN carregam esse peso silencioso. Sabem que a missão não é só técnica, é também moral. A paciência dos sequestradores começa a acabar. Eles estão cada vez mais impacientes, e cada movimento deles faz o clima ficar mais sufocante. É como assistir a um fósforo aceso prestes a chegar no final. Você sabe que vai explodir, mas não sabe a hora. E aí vem um ponto decisivo. Os terroristas dão sinais de que não vão esperar muito mais. Eles ameaçam começar a matar reféns se suas exigências não forem atendidas logo. Esse momento é o divisor de águas. A partir daqui, fica claro que a negociação não vai se sustentar por muito tempo. O GIGN precisa agir, e rápido. Depois de horas de negociação e de tensão sufocante, os terroristas mostram que não vão ceder. Eles começam a se mover de forma mais agressiva, ameaçando abrir fogo contra os reféns. É o ponto de ruptura. Para os soldados do GIGN, não há mais tempo de esperar. Eles precisam agir imediatamente, ou muitas vidas serão perdidas. A preparação é rápida e precisa. Cada soldado sabe exatamente o que fazer. Cada passo é ensaiado mentalmente e cada movimento precisa ser sincronizado. O filme mostra a preparação com detalhes, mas sem deixar a ação perder o ritmo. A câmera nos coloca dentro da operação, quase como se estivéssemos lá, sentindo o coração acelerar a cada segundo. É uma combinação perfeita de estratégia e adrenalina. Quando a operação começa, o filme não economiza atenção.
O GIGN invade o local com uma coordenação impressionante, enfrentando terroristas armados em cada esquina. O tiroteio é intenso, mas objetivo. Não é espetáculo, é sobrevivência. A gente vê os soldados protegendo as crianças, abrindo caminho, neutralizando os sequestradores sem perder tempo. Cada segundo conta, e o perigo está em todos os lados. Dentro do ônibus, o caos é absoluto. Crianças gritam, algumas se escondem, outras estão paralisadas pelo medo. Mas os soldados conseguem manter a calma e conduzir cada uma delas para fora, protegendo-as dos atiradores. É impressionante como o filme mostra a coragem desses homens. Eles não pensam em si mesmos, apenas em salvar cada vida possível. Um ônibus escolar cheio de inocentes, voltando para casa depois de mais um dia comum, de repente vira alvo de um grupo de homens armados. Eles não querem só assustar ou roubar, querem usar aquelas crianças como moeda de troca, como escudo para mostrar poder. Já de cara você entende que aquilo não é só um sequestro qualquer, é um daqueles momentos em que tudo pode desmoronar em segundos e cada decisão errada pode custar a vida de dezenas de inocentes. A trama se passa na Somália, quando terroristas armados tomaram um ônibus escolar francês cheio de crianças. O desespero dos pais, o medo estampado no rosto dos pequenos e a frieza dos sequestradores criam um clima de cortar o coração. Você vê aquelas crianças espremidas dentro do ônibus sem entender direito por que estão ali, só sentindo o pânico no ar. Do lado de fora, a França não podia simplesmente ficar parada, precisava agir, e rápido. É aí que entra em cena uma equipe especial, o GIGN, um grupo de elite francês treinado justamente para situações em que o risco é máximo e o erro não pode existir. Esses soldados são preparados quase como se fossem máquinas calculando cada passo, mas, ao mesmo tempo, por trás da disciplina, são homens que carregam o peso de saber que, se falharem, crianças vão morrer. O título do filme, 15 Minutos de Guerra, já entrega a intensidade. O confronto real durou pouquíssimo tempo, mas foi o suficiente para marcar história. A gente acompanha não só a preparação tensa, mas também a negociação, cheia de altos e baixos. Os sequestradores não estão interessados em conversar de verdade. Estão armados, nervosos e dispostos a puxar o gatilho se algo der errado. Enquanto isso, os pais e mães assistem de longe, sem poder fazer nada, além de rezar. O desespero deles é palpável. Você consegue imaginar a angústia? Ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada? É exatamente isso que o filme mostra. O título do filme 15 Minutos de Guerra já entrega a intensidade. O confronto real durou pouquíssimo tempo, mas foi o suficiente para marcar história. A gente acompanha não só a preparação tensa, mas também a negociação cheia de altos e baixos. Os sequestradores não estão interessados em conversar de verdade. Estão armados, nervosos e dispostos a puxar o gatilho se algo der errado. Enquanto isso, os pais e mães assistem de longe, sem poder fazer nada, além de rezar. O desespero deles é palpável. Você consegue imaginar a angústia? Ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada. É exatamente isso que o filme mostra. A história se passa em 1976, na Somália. Imagina aquele sol escaldante, a poeira no ar e as estradas cheias de gente tentando seguir a vida, mesmo com o clima tenso da região que já vivia conflitos e instabilidade. No meio disso, um ônibus escolar francês está levando um grupo de crianças inocentes de volta para casa. Risadas, conversas, aquele clima de fim de aula em que todo mundo só pensa em chegar logo e descansar. Só que aí acontece o pior. De repente, homens armados bloqueiam a estrada e cercam o ônibus. Esses caras não estão ali por acaso. Eles fazem parte de um grupo terrorista cheio de ódio, armas e uma frieza assustadora. Eles invadem o ônibus e, num instante, a tranquilidade vira pânico. As crianças gritam, algumas choram e o motorista não pode fazer nada, além de obedecer. Os sequestradores assumem o controle, apontando as armas e deixando claro que ninguém sairia dali tão cedo. É o tipo de cena que faz a gente sentir aquele nó na garganta só de imaginar. Do lado de fora, a notícia corre rápido. Um ônibus escolar sequestrado, dezenas de crianças em perigo. Não demora muito para o desespero chegar até os pais, que ficam sem chão. Você consegue imaginar a angústia, ver o filho sendo levado por homens armados e não poder fazer nada? É exatamente isso que o filme mostra.
O choro das mães, o olhar perdido dos pais, a impotência diante de um cenário que parece sem saída. Enquanto isso, os sequestradores deixam claro o que querem. Não estão interessados em soltar ninguém fácil. Eles querem fazer exigências políticas, mostrar poder e, principalmente, colocar a França de joelhos diante do mundo. O ônibus vira um palco de terror. As crianças, sem entender direito, sentem o peso da ameaça. Algumas tentam se esconder, outras ficam imóveis, travadas pelo medo. O clima é tão pesado que até quem assiste sente a tensão atravessar a tela. A França, é claro, não pode ignorar. O governo percebe que a situação é gravíssima e que não dá para perder tempo. Então, entra em cena um grupo de elite que pouca gente conhece, o GIGN, Grupo de Intervenção da Gendarmeria Nacional. Esses caras não são soldados comuns. Eles são treinados para lidar com situações extremas, aquelas em que a negociação pode falhar e a única opção é uma ação rápida e precisa. Enquanto os militares começam a se organizar, o filme mostra também o lado dos pais, que ficam próximos do local, esperando qualquer notícia. É angustiante, eles não podem ajudar, não podem entrar, só podem esperar e rezar. E essa espera vai ficando cada vez mais sufocante, porque os sequestradores se mostram instáveis, nervosos, imprevisíveis. Depois do choque inicial do sequestro e da chegada do GIGN na região, o clima fica pesado como chumbo. O ônibus está parado, cercado por homens armados, e dentro dele dezenas de crianças aterrorizadas. Os sequestradores já deixaram claro que não vão facilitar, e agora começa o jogo mais arriscado, a negociação. De um lado, o governo francês tentando ganhar tempo, pensando em como agir sem colocar os reféns em risco. Do outro, os terroristas usando as crianças como moeda, ameaçando a cada minuto e mostrando que estão dispostos a apertar o gatilho se não forem atendidos. É como se fosse uma corda bamba. Qualquer palavra errada pode significar um desastre. O filme mostra muito bem como esses momentos de negociação não são nada tranquilos. Não é aquele papo calmo de convencer alguém a desistir. É grito, ameaça, tensão, e cada vez que um sequestrador levanta a arma, o coração da gente já dispara junto. Eles exigem coisas que parecem impossíveis e não têm paciência. Querem provar que têm o poder ali, mesmo cercados. Enquanto isso, os soldados do GIGN não ficam parados. Eles estão montando todo o plano de intervenção. Cada um sabe que se a conversa falhar, vai ter que entrar em ação sem pensar duas vezes. Então eles estudam o terreno, calculam distâncias, testam equipamentos e treinam mentalmente o que pode acontecer. É quase como se estivessem ensaiando um espetáculo, só que aqui, se um erro acontece, não tem segunda chance. E o tempo vai passando, o calor aumenta, a poeira levanta e dentro do ônibus a situação fica cada vez mais desesperadora. As crianças já estão cansadas, com fome, chorando, algumas até sem forças para reagir. O motorista, pressionado, tenta manter a calma, mas também está à beira do colapso. O que dá ainda mais nervoso é que a gente vê a imprevisibilidade dos sequestradores. Eles não estão calmos, eles estão tensos, suados, nervosos, e quanto mais o tempo passa, mais instáveis ficam. Do lado de fora, os pais continuam ali, acompanhando tudo. É um dos pontos mais emocionantes dessa parte. O olhar deles, a impotência, o medo de que qualquer tiro que eles ouçam seja o último para o filho. Você sente o desespero atravessando a tela. Muitos tentam falar com os soldados, implorar, mas a ordem é clara. Eles não podem se aproximar porque isso só colocaria mais vidas em risco. A França, enquanto isso, entra numa espécie de corrida política. O mundo está de olho, e um erro ali não é só uma tragédia humanitária, é também uma vergonha internacional. Então a pressão sobre os militares aumenta ainda mais. Não é só salvar as crianças, é salvar a imagem do país. E os soldados do GIGN carregam esse peso silencioso. Sabem que a missão não é só técnica, é também moral. A paciência dos sequestradores começa a acabar. Eles estão cada vez mais impacientes, e cada movimento deles faz o clima ficar mais sufocante. É como assistir a um fósforo aceso prestes a chegar no final. Você sabe que vai explodir, mas não sabe a hora. E aí vem um ponto decisivo. Os terroristas dão sinais de que não vão esperar muito mais. Eles ameaçam começar a matar reféns se suas exigências não forem atendidas logo. Esse momento é o divisor de águas. A partir daqui, fica claro que a negociação não vai se sustentar por muito tempo. O GIGN precisa agir, e rápido.
Depois de horas de negociação e de tensão sufocante, os terroristas mostram que não vão ceder. Eles começam a se mover de forma mais agressiva, ameaçando abrir fogo contra os reféns. É o ponto de ruptura. Para os soldados do GIGN, não há mais tempo de esperar. Eles precisam agir imediatamente, ou muitas vidas serão perdidas. A preparação é rápida e precisa. Cada soldado sabe exatamente o que fazer. Cada passo é ensaiado mentalmente e cada movimento precisa ser sincronizado. O filme mostra a preparação com detalhes, mas sem deixar a ação perder o ritmo. A câmera nos coloca dentro da operação, quase como se estivéssemos lá, sentindo o coração acelerar a cada segundo. É uma combinação perfeita de estratégia e adrenalina. Quando a operação começa, o filme não economiza atenção. O GIGN invade o local com uma coordenação impressionante, enfrentando terroristas armados em cada esquina. O tiroteio é intenso, mas objetivo. Não é espetáculo, é sobrevivência. A gente vê os soldados protegendo as crianças, abrindo caminho, neutralizando os sequestradores sem perder tempo. Cada segundo conta, e o perigo está em todos os lados. Dentro do ônibus, o caos é absoluto. Crianças gritam, algumas se escondem, outras estão paralisadas pelo medo. Mas os soldados conseguem manter a calma e conduzir cada uma delas para fora, protegendo-as dos atiradores. É impressionante como o filme mostra a coragem desses homens. Eles não pensam em si mesmos, apenas em salvar cada vida possível. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.